galera, tudo bem? Professor Felipe aqui na área. Esse vídeo será sobre ordem de grandeza, como obter a ordem de grandeza de um número, qual padrão utilizar para que você possa estar compreendendo esse conteúdo. Então, vamos lá para o vídeo. Então, indo direto ao ponto, para que eu obtenha a ordem de grandeza de um número, eu preciso que esse número, primeiramente, esteja num padrão que nós conhecemos como notação científica, tá? Então, se você não sabe transformar um número para notação científica, volta na aula lá antes, no vídeo anterior, e aprenda a fazer isso antes de vir aqui para a ordem de grandeza. Então, se você sabe transformar um número em notação científica, ele vai ficar nesse padrão aqui, né? Ele tem um certo número m na frente, que é seguido de uma base de 10 elevada a um certo n. Essa é a forma genérica de escrever, né? Esse m deve ficar entre 1 e 10, ou seja, esse m aqui sempre é um número maior, perdão, né? O m é maior ou igual a 1, né? Ele pode ser de 1 em diante, ele tem que ser um número menor que 10. Então o m aqui tem que seguir esse padrão maior ou igual a 1, menor que 10. A base de 10 elevada a n pode assumir valores como, por exemplo, números negativos, o zero positivo, né? Só não pode ser número quebrado, tipo 4, tipo o expoente não pode ser 4,5, né? O n não pode ser um número com casas decimais aqui. Então, dito isso, já que para a ordem de grandeza de um número ser obtido, preciso que esse número esteja escrito em notação científica, a gente já tem o primeiro passo dado. Esse é o primeiro passo para se obter a ordem de grandeza. O segundo passo é o primeiro entrave, galera. A gente se depara com um detalhe que aparece nos livros didáticos. Alguns livros didáticos consideram que para se obter a ordem de grandeza, eu devo tomar um padrão chamado de média aritmética. É a média simples, tá? Média aritmética. Como é que seria essa média? A gente pega os extremos, né? Por exemplo, né? Os extremos do valor de m. Quais são, professor? Esses extremos são entre 1 e 10, como a gente viu lá no padrão de notação científica. Está bem aqui, tá? Considerando isso, então, o que a gente faz? Uma média aritmética entre esses dois números. Soma os dois, tá? 1 mais 10, que dá 11, né? 11 dividido por 2. Então, nós vamos obter o quê, professor? 5,5. Então, o que esse padrão diz a respeito desse 5,5? Bem, para se obter a ordem de grandeza de um número, eu olho lá, né, ele escrito em notação científica, né, e vejo esse m aqui. Bem, esse m, portanto, se ele for um número, escuta bem isso aqui, tá? Se ele for um número menor ou igual a 5,5, que é o padrão que a gente acabou de obter aqui pela média aritmética, a ordem de grandeza, gente, vai ser simplesmente o 10 elevado a n que está seguido dele. Agora, por exemplo, se esse m for um número maior que 5,5, esse padrão de média aritmética diz para que nós possamos, né, então, colocar n mais 1, ou seja, a gente soma mais 1 ao expoente. Então, esse é o primeiro padrão que aparece nos livros didáticos. O segundo padrão que aparece nos livros didáticos é o padrão de média geométrica. Então, o padrão de média geométrica, ele leva em consideração justamente essa média geométrica, que pega também o valor de m dos seus extremos, né? Maior ou igual a 1, menor que 10, e considera a média geométrica, né? Que seria pegar a raiz de 1 vezes 10, que daria, por exemplo, né, a própria raiz de 10. E o valor que se obtém da raiz de 10 é algo aproximadamente igual a 3,16. Qual seria então o padrão? Pego lá um número escrito em notação científica, tá? E considero o seguinte: se m for, por exemplo, né, menor ou igual a 3,16, qual seria a ordem de grandeza, professor? Apenas a base de 10 elevado a n. Agora, para esse padrão, se o m for maior que 3,16, a gente, por exemplo, teria que somar n mais 1. Né? Então veja que os padrões são parecidos. O padrão de média aritmética e o padrão de média geométrica levam em consideração o detalhe voltado para a mantissa, né, para o m, que é a partícula da frente da base de 10, isso para um número escrito em notação científica. Aí você pergunta aí, né, qual padrão usar? Qual nós devemos usar? Então, uma primeira coisa que eu quero tranquilizar vocês é que o Enem, por exemplo, e vestibulares, eles evitam números entre esse intervalo. Então, por exemplo, né, se a gente tomar por base, né, a folga que fica aqui, né, se a gente
for observar a reta, né? Vamos pegar aqui a reta real, por exemplo, né? Aquela famosa reta real que vocês conhecem muito bem e que ela tem, por exemplo, a partir do zero, né? Números positivos para cá e números negativos para lá. Então vamos considerar aqui de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, né? Daria para fazer mais um pouquinho aqui, mas aqui vocês já conseguem entender que, por exemplo, o 5,5 estaria só um pouquinho mais para frente, né? Por exemplo, aqui seria 6. Então, aqui nós teríamos o 5,5, que seria aquele padrão média. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Seria aquele padrão média aritmética, como vocês estão vendo aqui em cima. É o 5,5, tá aqui. E em algum lugar aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, a gente tem o 3 aqui. Em algum lugar por aqui, né, nós teríamos o 3,16. Então você percebe que esse é o intervalo descoberto, ó. Esse aqui, ó, é o intervalo entre 3,16 e o intervalo até 5,5, né? Esse intervalo aqui, galera, é aquele que nos ainda permanece com dúvida. Mas qualquer número, por exemplo, menor que 3,16 ou maior que 5,5, já é caso resolvido. Para qualquer um dos dois padrões eles coincidem, né? Mas para números entre 3,16 e 5,5, aí a gente tem esse probleminha, tá? O que acontece? Enem e vestibulares evitam colocar questões que levem mantisas, né? Levem M, que tenham valores entre 3,16 e 5,5, tá? Então já fica tranquilo aí, porque mesmo existindo esses dois padrões, você vai conseguir nos vestibulares entender. Já aí no seu caso, na sua escola, nas suas atividades escolares, você tem que ver qual o padrão, o livro didático que você está utilizando usa, ou o padrão que o seu professor pediu, ou ainda o padrão que a questão pediu. Pode ser que venha com isso, tá? Mas como eu disse, geralmente questões vestibulares evitam isso. Então vamos para um exemplo, né? Exemplozinho simples aqui. A gente tem, ele está perguntando aqui para a gente qual é a ordem de grandeza da massa da Terra e qual é a ordem de grandeza do raio médio da Terra. Bem, observe a primeira coisa. Ó. A massa da Terra aqui nesse caso, né? Ela está escrita como 5,97 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. E o raio da Terra, vou colocar como R aqui, tá? Está escrito como 6371000 metros. Coloquei quilograma aqui, mas é quilômetro, né? Ah, não é quilograma mesmo, né? Porque é a massa, né? Massa e raio. Então são coisas diferentes. Os dois estão no sistema internacional, né? Veja então, se a gente parar para analisar, esse aqui já está, professor, em notação científica, tá? Porque ele está em que padrão? M vezes 10 elevado a N, tudo bonitinho, tá? Esse aqui não está no padrão notação científica. Então veja, a gente tem sempre que transformar antes para notação científica para poder obter a ordem de grandeza. Esse aqui já fica um pouquinho mais fácil, tá? O de baixo não. Então vamos já conseguir obter a ordem de grandeza do de cima. Porque, por exemplo, mesmo que eu use a média geométrica ou a média aritmética, percebam que esse valor aqui, ó, 5,97 é o nosso M. Então, para a gente aqui nesse caso, ó, o nosso M é 5,97. Vejam que ele está fugindo daquele problema lá, né? Observa lá de novo, vou voltar para o probleminha lá da questão. Ó. O problema são para números menores que 5,5 e para números maiores que 3,16, né? Então tá de boa, tá tranquilo, porque para a gente aqui esse valor não vai fazer muita diferença. Veja que para qualquer um dos dois padrões, ó, a gente vai ter que somar mais um. Então, ele é tanto um número maior que 5,5 como maior que 3,16, né? Portanto, se a gente for considerar aqui, galera, a ordem de grandeza desse número, né? A ordem de grandeza, ela será, por exemplo, 10 elevado a quem, professor? A 24 mais 1. Que nos dará, finalmente, uma ordem de grandeza aí, ó, como resposta. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, 10 elevado a 25. Essa é a ordem de grandeza da massa da Terra. Ou seja, a Terra tem uma massa na ordem de 10 elevado a 25 quilogramas, tá? Mas observem que o raio da Terra, né, não está nesse padrão notação científica. Então, antes de tudo, a gente vai ter que transformar. Por exemplo, para entrar no padrão ordem de notação científica, a vírgula que está aqui vai ter que vir para cá. Né? Então, fica 6,371
vezes 10. Vamos ver quantas vezes andou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica 6 positivo metros. Então, 6,371, 10 elevado a sexta. Agora estamos em notação científica. Vamos encontrar a ordem de grandeza? Vamos lá. Já que o m, né, não confunda m de metro com m daqui, esse númerozinho, né, é 6,371. Então a gente viu, né, fugiu também já aquele problema que a gente tinha ali em cima. Então, para a gente encontrar, por exemplo, né, a ordem de grandeza desse número, seria, por exemplo, simplesmente isso aqui, né? Pega lá o 10 elevado a 6, né, e soma mais 1. Ou seja, galera, a ordem de grandeza do raio da Terra é 10 elevado a 7 metros, tá? Esse é um primeiro exemplo aqui para a gente conseguir visualizar como obter a ordem de grandeza, né? Vamos para mais um exemplozinho aqui, tá? Esse exemplo 2, ó. Qual a ordem de grandeza da massa de Mercúrio? Então vamos lá, vamos colocar os dados aqui para a gente, ó. A massa de Mercúrio, portanto, vale 3,18 vezes 10 elevado a 23 quilogramas. E o raio de Mercúrio? Então é basicamente a mesma questão, só que com outro planeta, né? 2.430.000 metros. Veja que mais uma vez nós temos um detalhe, né? Já está em notação científica, professor. Já está no padrão m vezes 10 elevado a n. Tá ótimo. Esse aqui, pessoal, não é uma notação científica ainda, né? Então a gente vai ter que passar. Para esse primeiro aqui, né? Já fica mais fácil. Por quê? O m dessa questão, que é a mantissa, a parte da frente da base de 10, é 3,18. Você observa que aqui a gente já tem um probleminha, né, professor? Porque se a gente for usar a ordem de grandeza, tá? Considerando o padrão média, olha, considerando aqui, ó, o padrão média aritmética. Você percebe então que pelo padrão média aritmética, vou te mostrar lá em cima, vou voltar um pouquinho aqui. Vou te mostrar aqui pelo padrão média aritmética, se o número fosse menor que 5,5, ficava a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Né? E não é igual, por exemplo, a esse outro padrão aqui, ó. O padrão geométrico, observa, exige que se o número for, por exemplo, né, maior que 3,6, que é o nosso caso lá, se somaria mais 1. Então a gente tem um problema nessa segunda questão aqui, ó. Que eu vou até deslocar essa parte aqui para baixo para a gente fazer ela depois, né? Vamos resolver então esse problema grande aqui, que é encontrar, por exemplo, a nossa resposta. Essa é a massa de Mercúrio, então aqui, isso é a mantisa, né? Então a gente tem um problema. Para encontrar a ordem de grandeza desse número aqui, ela seria assim, ó. Se eu estiver considerando, galera, a média aritmética, então vai ficar assim, ó. A gente sabe que para esse caso, m ele é um número que é igual a 3,18. Então, para o padrão média aritmética, a ordem de grandeza será quem, professor? Será apenas 10 elevado a quanto? Já era 23, continua 23. Acabou-se, morreu aqui para a média aritmética. Porém, para a média geométrica, aí observa mais uma vez o que o teu exercício pede, o que o livro didático que você usa pede, né? Então fica assim, ó, a nossa, eu coloquei, média geométrica, né? Então o nosso m, por exemplo, né, continua sendo 3,18. E nós temos então um detalhe, né? Para a média geométrica, o padrão é qual, professor? É 3,16, e esse número aqui supera o 3,16, né? Portanto, para a média geométrica, a ordem de grandeza seria 23 mais 1. Ou seja, nós teríamos então uma divergência aqui, né? Então, para a média aritmética, Mercúrio tem uma massa na ordem de grandeza de 10 elevado a 23 kg. Para a média geométrica, Mercúrio teria uma massa da ordem de grandeza de 10 elevado a 24 kg, tá? Então, fica aí para você entender que os dois padrões são um pouquinho diferentes, tá? Já o raio de Mercúrio não está em notação científica. Então, antes disso, vamos ajustar. Fica vírgula que estava aqui vem para cá, então esse número fica 2,18
43 vezes 10, tá? Então, vejam aí. Vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar a vírgula, né? Quantas vezes a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Vamos então considerar agora como responder isso. Vamos lá. Bem, a mantisa desse número é 2,43. Então a gente vai entrar no mesmo probleminha de novo. Ó. Por quê, professor? Porque para achar a ordem de grandeza segundo a média aritmética seria da seguinte forma, né? Ou seja, eu sei que esse m vale 2,43. Então eu teria que a ordem de grandeza, nesse caso aqui, né? A ordem de grandeza para a média aritmética seria quem, professor? Seria considerar que esse número m aqui é um número menor que 5,5, ou seja, a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a 6. Isso para a média aritmética. Para a média geométrica, isso não seria a mesma coisa. Porque você observa que o m, nesse caso não, né? Porque aí não é maior que 3,16, né? 2,43. Para a média geométrica, até estava enganado aqui, né? Mas ó, a ordem de grandeza vai ficar a mesma coisa. Por quê, professor? Porque para o padrão média geométrica, precisaria para somar mais um, precisaria ser maior que 3,16 e 2,43 é menor, né? Então ficaria a mesma coisa. Então vejam que o problema aqui, né, ó, nos deu a mesma resposta para as duas médias, para os dois tipos de média. Tá fora daquele intervalo que a gente disse. Já aqui, ó, a gente teve a divergência, né? Então eu vou até destacar aqui para que você veja que isso aqui no amarelo seria o que, professor? Média aritmética. O em verde aqui, que eu vou acabar de destacar, seria média geométrica. Média geométrica, verde, média aritmética, amarelo. Tranquilo? Então, você viu aí alguns exemplos de como transformar, de como obter, né, a ordem de grandeza de um número. Lembra? Primeiro esse número tem que estar escrito em notação científica, no padrão todo corretinho. Depois a gente observa esses detalhes que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, qual padrão usar, galera? Veja então que a gente pode, mais uma vez, fechar os detalhes aqui, né? O nosso padrão a ser utilizado, a gente pode pensar naquele detalhe, né? Qual o padrão usar? Bem, a gente viu que para a média aritmética, os números que, vou até colocar o 5,5 aqui, né? Os números que estão, por exemplo, né, de 5,5 para baixo, ou seja, para lá, problema nenhum, esses números ficam apenas com a base de 10 elevado a n. Para maiores que 5,5, fica 10 elevado a n mais 1. Isso vale para a média, o que, pessoal? Aritmética. Já na média geométrica o negócio complica um pouco, né? Porque, vou botar aqui para trás, né? Tá aqui. Tá o 3,16 aqui. Para a média geométrica, o padrão da mantisa do m é 3,16. Portanto, menores que 3,16, 10 elevado a n. Maiores que 3,16, 10 elevado a n mais 1. Né? Você percebe então que, olha onde é que está o nosso probleminha, né? Mais uma vez, ó. Se eu fizer aqui um detalhe, todos os números, portanto, ó, que estão entre 3,16 e 5,5 são o nosso problema, tá? Isso é que vai ser dor de cabeça, tá? Como é o caso, ó, mais uma vez, como é o caso disso aqui, ó, do 3,18, por exemplo. A massa de mercúrio, para se obter a ordem de grandeza dela, ela constitui um problema porque você pode ficar na dúvida quanto a que padrão usar. Mais uma vez, repito, olha que padrão seu livro usa, olha que padrão material que você está usando na sua aula, né, que o seu professor usa, porque este intervalo aqui será nosso problema, tá? Mas, como eu disse a você, Enem e outros vestibulares da vida evitam, tá, usar, por exemplo, coisas que estejam nesse intervalo que vocês acabaram de observar, entre 3,16 e 5,5. Galera, então é isso. Nosso pequeno vídeo fica por aqui, tá? Eu espero que você tenha conseguido entender aí como obter a ordem de grandeza de um número através da média geométrica, através da média aritmética. Então é isso, valeu, fique com Deus, até o próximo vídeo.